mudança. É o primado do Dionisíaco sobre o Apolíneo. Excelente, Scarlett, excelente. É, eu queria perguntar um pouco mais, porque eu também sou apaixonado pelo Eurípides, Sófocles, eu acho sensacional, Prometeu, né, Acorrentado. Por que Nietzsche vai buscar na tragédia grega esses elementos para a sua reflexão? No século XIX, o pensamento grego já estava, digamos assim, quieto, tranquilo. Porque imagino Nietzsche, né, com a sua cabeça no século XIX, né? Eu imagino o tédio monumental que ele deveria viver, né? Porque você imagina as pessoas indo lá na igrejinha com a Bíblia debaixo do braço, aquela coisa toda. Então, por que o Nietzsche vai buscar essa força, né? Essa energia intelectual e essa visão diante da realidade, né, dos gregos, que é uma visão poderosa da tragédia grega? Por que ele vai beber nessa fonte? Sim, sem dúvida. Na verdade, já no final, na passagem do século XVIII para o século XIX, vários pensadores tinham se voltado para a Grécia, né? E durante o século XIX também vamos encontrar vários pensadores que se voltam para a Grécia e que tentam, na verdade, que ali há todas as rivalidades entre a Alemanha e a França. Então, tentam mostrar que a França estava muito mais ligada a Roma, enquanto a Alemanha, sim, o gênio alemão se aproximava do gênio grego. E nós vamos encontrar Hölderlin, Herder, todos eles aí caminhando, Lessing, Winkelmann, caminhando nessa direção. Mas o que é notável em Nietzsche é que Nietzsche realmente vai se preocupar com a tragédia grega, em particular. E como eu dizia, não é? Como nós conversávamos aqui, ele, nesse livro, que é um livro absolutamente notável, né? Enfim, nós estamos aí festejando este ano, muito propício o seu convite, os 150 anos, né, do nascimento da tragédia, da publicação do nascimento da tragédia, 1872, 150 anos, portanto, da publicação deste primeiro livro de Nietzsche. Então, o que Nietzsche vai dizer é que a tragédia, com todo esse espírito dionisíaco que estava lá, enfim, todo esse embate de forças entre Apolíneo, Dionisíaco, com este ouvinte artista que está lá, não é? Enfim, uma participação do público que não é o espectador de hoje. O espectador, ele só vê, né? Lá era um público participante e tudo mais, que sentia as dores daquele que estava se passando, que procurava esse consolo e tudo mais. Bem, Nietzsche vai dizer isso desapareceu. Desapareceu por causa do Sócrates. Por que Sócrates? Que também está lá no século V a.C., não é? Sócrates traz, segundo Nietzsche, a expressão é de Nietzsche, introduz o otimismo teórico, a ideia de que a teoria pode dominar a vida. E Nietzsche vai dizer de forma alguma. Como, através da racionalização, eu consigo resolver a questão do sofrimento e da dor? Não. É preciso enfrentar esse sofrimento e essa dor e vivê-los efetivamente. E a tragédia permitia isso. Mas Sócrates quer colocar os panos quentes e quer dizer, não, vamos nos dedicar ao conhecimento, unicamente ao conhecimento, vamos deixar de lado isso tudo. É a visão que Nietzsche tem de Sócrates, claro. Falando aqui sempre da perspectiva do nosso filósofo, da perspectiva de Nietzsche. Então, com isso, desaparece o princípio dionisíaco. E é preciso fazer com que isto volte, surja de novo, domine outra vez a cena, se apresente outra vez. Com os tempos modernos, estamos aí, século XVII, XVI, XVII, XVIII, não, sem chance. Porque aqui nós vamos encontrar a ópera. É o momento em que surge a ópera. Palestrina, outros, e vem a ópera. E no entender de Nietzsche, a ópera
é mais uma apunhalada na tragédia grega. Porque o que é a ópera? Vamos pensar para os conhecedores aqui de ópera e de tragédia, a grande diferença entre ópera e tragédia. Na ópera, nós temos o recitativo, não é verdade? Há várias passagens em que os cantores, que são atores